positivas para você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vai começar a cerimônia do conhecimento, porque dizia o professor de conto, conhecimento é poder. E, por favor, viva o extraordinário. Você veio para desfrutar, para ser feliz, para amar. Goze mais libido na sua vida, mas só depende de você. Faça as escolhas que vão ser maior contribuição para você. E hoje é um tema muito bacana, falar de constelação e relacionamento. Então, para você ter um relacionamento melhor, faz escolhas que vão ser melhor para você. E hoje, recebendo minha amiga aqui, Maria, ela que é consteladora, essa aqui é fera aqui no ramo da constelação familiar. Tudo bom, Maria? Oi, Thiago. Que prazer estar aqui de novo. Um tema muito bom, né? Relacionamentos, né? De casal. Eita, então Amo! vamos começar então nosso bate-papo aqui, deixar o campo fluir, porque o campo fala por si só, né, Maria? Você mandou para mim aqui umas perguntas, vamos começar por aqui então. Ou melhor, vamos lá, ontem eu fiz uma pesquisa e muita coisa me chamou a atenção, né? Vamos lá. Primeira coisa, quando há união de dois casais, existem dois sistemas que estão se unindo, né? Vamos começar por aí? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente pensa que quando nós escolhemos um parceiro, nós estamos escolhendo uma pessoa, né? Isso. Então, conscientemente, nós estamos escolhendo uma pessoa com a qual nós queremos Se relacionar. se relacionar. Mas, no fundo, o nosso inconsciente, ele é atraído por um sistema inteiro. Então, a junção de duas pessoas, o casamento de duas pessoas, na verdade, é o casamento de dois sistemas familiares. Porque, veja bem, a sua parceira vem de um sistema familiar, você de um outro sistema. Esses dois sistemas se encontram através de vocês. E o que a gente vê é que, se houver um desequilíbrio ali, desse indivíduo com o seu próprio sistema familiar, isso vai reverberar já na relação de casal. A gente vai explorar bastante sobre isso, porque como a lei que rege o relacionamento de casal é o equilíbrio, dentre as 3 leis que Bert Helling percebeu que rege todas as relações, o relacionamento de casal é regido pelo equilíbrio. Digamos assim, que o equilíbrio é a carta magna do relacionamento de casal, é a constituição. Mas se pertencimento e ordem não estiverem sendo respeitadas, não há como equilibrar as relações. E faz todo sentido, né? Ontem pesquisei, né, vários conteúdos, até conversei com a minha esposa também, que está estudando muito constelação familiar, trocou uma ideia muito bacana sobre isso, né? Porque, assim, se esse indivíduo não está equilibrado com si mesmo, com esse sistema que está para trás, como é que ele vai ter uma relação equilibrada, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é que o outro tá ali para te proporcionar uma cura. Ou às vezes ele tá expondo algo que talvez você não consiga enxergar, mas no final faz parte de você mesmo, né? Seria assim, eu tô culpando o cara, mas talvez eu tô questionando aquilo que tá dentro de mim. Sim. Eu achei muito interessante essa questão. Vamos lá. Vamos imaginar que quando a gente se torna adulto, que vai tomar uma outra pessoa como parceiro ou parceira, nós já temos uma trajetória desde lá da infância, né? Então, eu venho com uma bagagem inteira comigo, além de vir com o meu sistema. Eu venho com a minha biografia. E a partir daquilo que eu trago, das dores que eu vivenciei, dos traumas não elaborados, dos relacionamentos anteriores que eu tive, eu trago tudo isso agora para o relacionamento atual. E a questão é, o que eu vivi antes? Se eu trago ainda dores, traumas ferido, né? não elaborados, eu trago tudo isso para cá. Se eu estou quebrado nos meus relacionamentos lá na minha família de origem, com pai e com mãe, o parceiro ou a parceira é a pessoa que vai acionar em mim todas essas dores. É como se eu fosse um painel de controle de uma aeronave e o meu parceiro fosse o piloto. Ele vai apertar os botões que vai me levar de volta àquela dor que eu ainda não elaborei para que eu possa olhar. O que eu vejo que acontece é que
Quando a gente é muito inexperiente, que a gente está começando a se relacionar, a gente não consegue se proteger ainda desses apertões, né, digamos. Então, chega alguém que vai apertar esses lugares com muita força e a gente não tem recurso para lidar com isso. Então, o que ocorre? Conflitos. Muitos conflitos. E chega o ponto que, muitas vezes, os conflitos são tão intensos que você não consegue ficar mais ali na relação. Você precisa ir embora. E, às vezes, é necessário mesmo ir embora. Mas, Maria, assim, porque a questão acho que não é você estar vulnerável a ativar esses gatilhos, vamos dizer assim. Não seria você se curar? Porque Exato. talvez a pessoa busca cura dentro do relacionamento. Só que acontece, eu não estou curado. Como é que eu vou curar alguém que eu não estou curado? É uma coisa que eu percebo muito isso no dia a dia. Eu quero que o outro faça, mas eu não faço. Sempre criando uma expectativa no outro, que é algo que ela mesmo pode suprir. Né? Que são duas pessoas. Como é que dois doentes vai se curar? Nunca vai se curar, né? Não, e o outro, ele é uma projeção nossa. Eu só enxergo no outro aquilo que tem em mim. Então, quantas vezes a gente está pensando que o outro está pensando alguma coisa sobre nós e a gente reage no nosso pensamento, né? A partir do nosso pensamento, porque eu acho que o outro está pensando isso. Então, é projeção. À medida que eu vou me curando, à medida que as coisas vão melhorando, né? À medida que eu vou removendo os meus véus, e esses véus, eles estão ali devido às nossas dores e os nossos traumas. Ou seja, sempre depois de um trauma, a gente passa a funcionar de uma forma adaptada. Você já observou? Com certeza. Sempre que existe um trauma, você se afasta da tua essência. Você começa a se adaptar para sobreviver. Uma pessoa traumatizada é uma pessoa extremamente adaptada. Então, uma pessoa que é muito adaptada, se adapta com tudo, significa que ela é uma pessoa que está curada? Não, ela é uma pessoa que aprendeu a se adaptar. E ela está muito longe da essência dela. Eu atendo gente todo dia que chega para mim quebrada, adoecida, porque ela se perdeu dela mesma. Verdade. Criou tanta adaptação que se perdeu nesses personagens, né? Aí você vai desse jeito, adaptada, para um relacionamento de casal. Onde é a relação que existe mais intimidade. Só que eu estou no modo adaptação. E o outro também vem assim, porque a gente atrai aquilo que a gente é. É verdade. Frequência, né? É frequência. Eu atraio um parceiro que está na mesma frequência que eu. Pode ser que eu inicie um processo de autoconhecimento e de autocura e o outro não. E aí, quando isso acontece, também vai haver conflito. Porque eu que estou no meu processo de cura e de me liberar dessas adaptações para vir para a minha essência, eu vou começar a cobrar que o outro também faça esse movimento. E isso está acontecendo muito na atualidade. As mulheres estão buscando muito, né, se curarem, autoconhecimento, e os homens estão ainda no modo resistência. Tipo assim, eu não preciso de terapia, eu não vou falar da minha vida para ninguém, porque eu não vou fazer esse movimento. E aí, essa resistência do homem também de buscar ajuda cria uma tensão ali no relacionamento. É curioso porque eu percebi há um tempo atrás que a gente tem alguns estágios quando começa esse processo de autoconhecimento, né? O primeiro estágio é assim, a gente vai parar de reclamar. A gente sai do nível da reclamação. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é o da justificativa. A gente já começa a justificar. Só que quando eu vou para o degrau da justificativa e saio da reclamação, eu começo a criticar as pessoas que reclamam. Eu começo o julgamento, né? Então eu já começo a me sentir melhor do que aquelas pessoas que ainda estão lá no primeiro degrau da reclamação. Aí um dia eu estava lá me observando, né? Porque eu estou sempre me observando, sempre. Eu faço laboratório comigo, com as minhas relações, tenho 26 anos que faço laboratório no relacionamento de casal, para eu poder falar com mais propriedade sobre o que eu leio, sobre o que eu estudo. Então, eu pego o que eu estudo de teoria e vou colocar em prática e ver o que funciona e o que não funciona para mim, né?
Então, o que eu observei com isso? Que eu estava exatamente nesse segundo degrau. Eu estava ali, não, eu não reclamo mais. Eu não julgo mais as pessoas. Mas eu estava reclamando de quem reclamava, eu estava julgando quem ainda estava nesse lugar. Então, a evolução realmente é quando você para de reclamar, quando você para de justificar e quando você olha para você e deixa o outro livre do seu julgamento. E a gente tem que fazer isso conosco, mas principalmente a gente precisa fazer isso com o nosso parceiro. Por isso que eu falo, cuida da sua vida. Exato. É simples, cuida da sua vida. O outro é o outro, as escolhas dele, né? Ele vai colher os frutos dele, porque a gente tá olhando lá, porque a gente não quer olhar pra cá. Tô olhando pra grama do vizinho, mas não tô olhando pra minha grama, não vendo a minha realidade. Às vezes você tá um cara abençoado e tá lamentando, porque você tá a questão da comparação, né? Hoje, o cara tá bem e tal, mas tá só no Instagram, ele não tá na vida real. Por isso que é importante ter esse olhar pra nós mesmos. O outro é o outro, né? Agora, o Marinho, uma coisa que eu achei interessante ontem, uma dessas minhas pesquisas, né? Uma terapeuta falando assim que a relação tem que ter um leve desequilíbrio. E eu achei interessante, porque ela fala da troca, né? Porque um troca, aprende, outro troca. Porque se tiver 100% também é porque estagnou. Fala um pouquinho sobre isso aí. Certo. A lei que rege a relação do casal é o equilíbrio. Como eu falei, o equilíbrio é a carta magna. Mas aí a gente pode confundir isso. O equilíbrio é algo que fica ali estático. Não. A relação de casal, para que ela aconteça, é preciso que hajam trocas. E no momento que acontecem as trocas, é que gera esse desequilíbrio. Porque, assim, a primeira face do equilíbrio é a troca para o mais, para aquilo que soma na relação. Então, eu faço algo de bom para o meu parceiro, imediatamente ele tem um alarme interno que dispara e ele sente a necessidade visceral de fazer algo de bom para mim também. Restabelecer o equilíbrio, né? Exato, porque no momento que eu recebo algo, e vocês prestem atenção se não é assim, no momento que eu recebo algo de alguém, qualquer pessoa, imediatamente eu me sinto de consciência pesada em relação àquela pessoa. Um dever, né, gente? Eu tenho um dever, eu me sinto no dever de retribuir algo. Isso só não acontece se eu ainda estiver na dor da minha criança, que ainda só quer receber. Que a gente vê muitos casais nessa dinâmica. Mas se eu for um adulto saudável, uma adulta saudável, no momento que o meu parceiro fizer algo para mim, eu vou sentir a necessidade de retribuir. A mesma coisa ele. E Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, da abordagem sistêmica, ele percebeu o seguinte: se na hora que eu for retribuir, eu devolver na mesma medida, então o relacionamento fica estagnado, né? Você me deu uma caneta, eu te dei uma caneta? Que graça que tem? Não te devo nada. Ele diz o seguinte, que na troca para aquilo que é pro mais, a gente devolve um pouquinho a mais. No momento que eu devolvo um pouquinho a mais, eu gero um desequilíbrio e o outro vai sentir imediatamente a vontade e a necessidade de me retribuir um pouquinho mais e assim a troca cresce. E não significa que isso seja no mesmo momento. Por exemplo, eu recebi algo agora. Meu marido fez algo de bom para mim agora. Eu posso sustentar essa consciência pesada um tempo e no momento oportuno eu faço algo por ele. Então, quando a gente vai fazendo isso conscientemente, chega num ponto que se torna natural, é igual dirigir. Você não pensa mais. Automático. Eu recebi isso. Não, peraí, mas eu tenho que ir ali fazer isso daqui. Não. Você vai fazendo dessa forma. Fica natural. E a relação fica muito gostosa. Só que a gente sabe que nós somos seres humanos imperfeitos, né? No sentido de que a gente está aqui para evoluir. Sempre buscando, né? Então, vai chegar o dia que nós vamos pisar na bola com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E aí? A gente faz o quê? Joga a relação fora? Ou vai ficar na posição de vítima, acusando o outro eternamente? Bom, você entrou numa parte que é interessante, que agora né? é o troco pro menos. Vamos lá agora, um caso está falando de traição. Não, traição também, mas
traição já é o extremo. Vamos falar de traição, okay, então. Okay. Que rola muito nos relacionamentos, né? Sim. Talvez sim. lá no seu consultório deve receber muita gente que conhece a dor da traição, né? Sim. Recebo. Você quer saber o que fazer depois de uma traição? Pode ser, ou por quê? Por que acontece? A gente tem que entender a gente pode... entender o seguinte, que se o outro trair, lógico, tem a questão de mas no fundo você está se traindo também. Sim. Que está falando que o outro é o reflexo da gente, né? Então, assim, fala um pouco sobre esse aspecto, né? Por que acontece isso da minha vida? Eu só arranjo um homem que me trai, não é isso? Tem muito essa lamentação, eu só arrumo um homem que não me trai. E como lidar com isso também, para você curar, para que no próximo relacionamento não aconteça isso. Primeiro ponto que a gente precisa olhar. Por que a gente atrai uma pessoa que tem uma dinâmica de trair? Isso é bom. Então, você percebe que nessa dinâmica do traído e da traída existe um agressor e uma vítima? Com certeza, verdade. É uma forma, né? Então, primeiro ponto, para que eu atraia alguém que me faça um mal, entre aspas, né? Mas para eu estar nessa frequência de atrair alguém que vem para me ferir de alguma forma, eu estou vibrando numa frequência de vítima. E eu atraio um agressor. Agora, por que nesse ponto da traição? Porque pode ser também na questão do relacionamento tóxico, né? De mulheres que apanham Com certeza, mesmo, verdade. a gente sabe disso. Sempre é uma dinâmica de vítima e agressor. E isso começa lá na infância também. A gente não vai falar disso hoje, a gente já fez um podcast falando sobre isso, mas eu vou sempre retomar. Todas as dinâmicas que nós temos hoje, elas vêm da infância. Eu também tinha essa conclusão, eu também tenho esse ponto de vista. Sim. E às vezes começa lá no útero materno. Então, por que eu atraio um homem que vem com uma predisposição para me trair? Pode ser que você está emaranhada no seu sistema familiar com a história de uma mulher que viveu isso. Pode ser uma antepassada que você nem chegou a conhecer, mas pode ser também por um comportamento onde você acusa a sua mãe de ter suportado as traições do seu pai. Para você honrar, você vai lá e arruma alguém que trai também, né? Exato, porque quando você critica, quando você julga, você está violando a lei do pertencimento e da ordem, que são leis anteriores ao equilíbrio. Então, no momento que eu acuso a minha mãe por ela ter suportado a traição do meu pai, eu fico grudada naquela história. E como é um movimento contra a ordem, sempre que a gente se move contra a ordem, o que ocorre? Imediatamente a gente entra numa espiral de culpa e autoexpiação. Então, eu acuso meu pai e a minha mãe, eu quebro com eles, porque eles tiveram um relacionamento dessa forma. O que eu faço, às vezes, inconscientemente? Eu começo a me sentir culpada, e no momento que você sente culpa, você quer aliviar a sua culpa. A culpa traz consciência pesada, e você quer aliviar a sua consciência pesada. Então, você aprendeu nessa cultura que a culpa exige um sacrifício, uma autoexpiação. Então, no momento que você atrai um homem que vai te sacanear, que vai te trair, que vai fazer a mesma coisa que o seu pai fez com a sua mãe, você está se autopunindo e imediatamente aliviando a tua consciência. Claro que isso acontece muitas vezes sem a pessoa saber que tá fazendo isso, mas ela faz. Então, quando essas pessoas chegam até mim, o que eu mostro para elas? Né? Toda essa dinâmica. E a frase de solução é olhar para a mãe e dizer: mãe, eu também. E aí, às vezes, as pessoas pegam essas frases que Bert Helling trouxe dentro das constelações e usam fora de contexto. E aí se pensa que, não, isso é um determinismo. Eu vou usar essa frase aqui porque essa frase é que soluciona. Não, para cada situação existe uma frase de solução. Existe um mapa de solução. Então, uma mulher que vem... São pessoas diferentes, né? Sentimentos diferentes, ocasiões diferentes. Uma mulher que vem com essa dinâmica porque ela está acusando a mãe, enquanto ela não parar de acusar a mãe, ela vai continuar repetindo esse padrão. E é interessante, minha amiga Maria, outra coisa que eu achei interessante na minha pesquisa ontem, né, que um cara falou assim, e é até forte, falou assim, que antes da vontade de viver, existe a vontade de pertencer. Exato. E aí ele fala
exatamente o que você está falando. E eu honro aquilo para me pertencer àquele sistema, né? E aí você traz o que eu ia perguntar para você. Como é que a gente rompe isso? Como a gente trabalha essa questão, sabe? Eu acho que talvez a grande questão das pessoas... Beleza, eu tenho uma situação X e eu tenho que resolver isso. Né? Quebrar esse elo, né? Sim. Se pensa que no momento que você faz uma constelação familiar, tudo está resolvido. Tem gente que chega para mim e fala, Maria, mas eu já constelei isso. E a pessoa já constelou mesmo. Mas a constelação, ela mostra um mapa de solução. É um caminho, né? E a solução, ela só acontece quando você restaura aquilo que está quebrado. O reequilíbrio, né? O equilíbrio que a gente fala, né? E o que ocorre? Por que a gente repete essas dinâmicas familiares? Nós estamos condenados a repetir o destino de um antecessor só porque ele teve aquele destino? Não. O que nos condena a repetir é a violação de pertencimento e ordem. No momento que o sistema exclui alguém que não pode ser excluído, que a lei do pertencimento diz o seguinte: quem pertence a um sistema, pertence e ponto, não pode ser excluído. Não importa qual seja o comportamento, não importa qual seja o destino. Porque mesmo excluindo, ele pertence àquele sistema. Não tem como fugir disso, né? Imagina uma árvore. Ah, não, essa árvore aqui, ela tem um galho que é muito feio. Vamos cortar esse galho e vamos jogar fora e fazer de conta que ele não existiu? Aquela marca vai ficar ali. Mas é exatamente isso que você está falando, ver o que acontece, que é exatamente isso que acontece. Né? Eu prefiro cortar aquela história, aquela situação, de vez de tratar ela. Exato. Porque uma coisa que eu percebi, Maria, nesses anos de medicina, constelação, terapias, barra de axis também, eu falei barra de axis, que é você se curando que as coisas vão melhorando. Né? A gente estava falando de prosperidade no último programa, e é basicamente isso, né? Eu acho que quanto mais você se cura, melhor vai ser esse relacionamento. Sim. Porque você vai ser mais verdadeiro, você vai observar mais o outro, você vai começar a analisar situações, sai do piloto automático, talvez a relação fique no piloto automático, e você pergunta, por que eu posso fazer para melhorar? E a melhor forma de você fazer para melhorar é você se observar. Porque você fala, vou ter que me curar, cara. Porque a coisa flui aqui. E talvez falta para as pessoas coragem para se observar. Porque quando você vai se observar, não um anjinho ou um santo, cai fora, meu, que vai ter muita coisa para resolver. Talvez falta a coragem disso, de mexer nesse vespeiro, sabe? Exato. De mexer nesse galho que está machucado. Porque a verdade é que todo mundo quer um relacionamento saudável. Com certeza, aí. Quem diz assim, eu não quero mais me relacionar, é porque tentou, não teve êxito e acabou desistindo. Porque nós somos seres relacionais. E a relação de casal, ela acontece para que haja essa cura mais profunda, como a gente está falando. E para que haja essa capacidade de equilibrar a relação do casal, nisso que a gente falou, né? Eu entrego algo de bom, você me devolve algo de bom, um pouco a mais, e assim a gente vai somando. Eu preciso respeitar a ordem do sistema, o lugar e a função de cada um, e eu preciso respeitar o pertencimento. No momento que eu quero excluir parceiros anteriores, no momento que eu quero excluir meu pai, no momento que eu quero excluir a minha mãe, ou meu avô, a minha avó, eu quero ser a palmatória do mundo, a pessoa mais correta do mundo e excluo e jogo fora da minha bacia todo mundo que age da forma que eu acho que está errado, só porque é diferente de mim. Que chance eu tenho de equilibrar a minha troca aqui? Porque aqui, relacionamento de casal, você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade de comunicar para o outro aquilo que você necessita. E de dizer para ele também, ter a coragem de dizer para ele, olha, isso daqui é um limite inegociável para mim, não avança. Mas se eu não consigo respeitar pertencimento e ordem, que é o meu sistema familiar de origem, como eu vou respeitar o outro que vem de um outro sistema? Faz todo sentido, né? Não, primeiro, eu vou achar que a minha família... Se eu tô excluindo meu pai e minha mãe, é esse cara que vai ser moleza, Não, né? E o que eu acho da minha sogra e do meu sogro? Se eu nem respeito os meus pais e minha mãe, é verdade. Não vou respeitar o outro, por quê, né? Exatamente. Porque o que você leva para as relações é o espelho daquilo que você vive dentro de você. E o que você vive dentro de você é o que você vive na sua família de origem.
Então, se tá quebrado lá com pai e mãe, esquece que você não vai ter um relacionamento saudável. Você vai ter um relacionamento disfuncional, porque é o espelho da tua relação com os teus pais e principalmente do que você presenciou na relação do teu pai e da tua mãe. Tá registrado em você, tá no teu HD interno. E como você falou antes, né, a gente precisa ter a de olhar para dentro de nós e encontrar esses padrões que foram ficando registrados, que vem lá desde a nossa infância. E não adianta ficar chorando não, tá? Que tá assistindo, não é eu, foi meu pai, foi mãe. Não, agora você é adulto, você pode fazer escolhas diferentes, né? E uma coisa que eu vou aprender é isso, é o auto-observar para se trabalhar, é buscar essa melhoria continuada, né? E o que você falou que eu achei muito bacana no relacionamento, essa questão do equilíbrio do falar e do ouvir. Dentro da colega me fala assim, é porque é verdade, tem que ser dura, ou de qualquer jeito. E você também talvez não queira estar disposto a ouvir o que o outro tem que falar. Né? Então, assim, tem que ter. E outra coisa, só fere porque está ferido. Se a pessoa falar algo para mim e isso tocou, é porque tem algo que tem que ser trabalhado ali. A pessoa está sendo só o canal. Mas muitas vezes eu estou culpando o outro. Mas, na verdade, eu tenho que observar. E se eu estou falando algo que eu precisava ver. Exato. E talvez não tinha coragem de observar. Não é verdade? Ó, eu vou te falar uma coisa, Thiago. Eu estou há quase 26 anos no relacionamento amoroso. No início foi muito difícil. Porque quando eu queria conversar com o meu parceiro, ele pegava as coisas e saía fora. E me deixava ali sem ouvidos, né? Simplesmente ia embora. E eu entendo, porque naquele momento era o jeito que ele sabia lidar com a situação. Mas isso era terrível. E assim, chegou um ponto que tinha certos assuntos que eu não levava mais para ele. Até hoje, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu poderia ajudar, né? Mas ele olha para mim e diz, você não é minha terapeuta. Você não é minha consteladora. Eu só quero, se você puder, me ouça. Mas eu acho que isso é importante. Demais. Estabelecer limites claros. E vou dizer uma coisa. Geralmente, o agressor, né, quem tem um padrão controlador mais de agressor, ele escolhe quem tem um padrão controlador de vítima. Por que acontece? Eu fiz mandar uma amiga Mércia. Saudade, Mércia, cadê você? Fazer a Quinta do Sexo, né? E a Mércia é psicóloga, terapeuta, né? E outras pessoas também participavam. A gente falava muito sobre isso, que eu não quero estar com você, não quer dizer que eu não quero você. Porque tem momentos que eu quero ficar na minha solidão, na minha solitude. Né? Eu quero estar com meus amigos e tudo bem com isso, né? Porque a gente acha que é uma exclusão. E na verdade não. Agora falou, quero você, Maria, mulher, esquece a terapeuta aqui. Está disposto a me ouvir? Mas eu acho que é muito bacana, às vezes falta essa questão, essa clareza na comunicação. O que você quer? Exato. Né? Que forma você quer receber, por exemplo? O que te agrada? Né? Ter essa coragem de ouvir, precisa falar coragem de falar e de ouvir também. Porque se eu pergunto, você quer o Thiago amigo ou você quer o Thiago esposo? O que você quer? Né? Eu quero, agora, foi baixar bacana, eu quero que você só me ouça. Tudo bem, então eu vou te ouvir. Porque precisava uma escuta ativa. Mas para mim ter esse equilíbrio, tem que estar curado comigo mesmo. Exato. Na verdade, é o sinal que o cara está equilibrado consigo mesmo, né? A comunicação, Thiago, é um dos pilares mais importantes do relacionamento de casal. Eu falo pro ser humano. Né? Mas assim, conforme você se comunica com você mesmo. Mas com certeza é importante. Mas como a gente está trazendo aqui, né, para a relação do casal, porque se eu não consigo comunicar aquilo que me incomoda para o outro, como que o outro vai saber? É muito egoísmo. Porque eu não dou a oportunidade do outro modificar. Exato. Na verdade, uma coisa que eu pensei, cara, uma coisa que eu pensei muito tempo atrás. Eu estou no terceiro relacionamento, né? Que primeira coisa que você pensa quando você tem uma discussão ou coisa? Sai fora. Vamos acabar, terminou. E no final é só fuga. Você só está atrasando um processo a ter que enfrentar. Que é com uma pessoa com outra pessoa. É lógico, a gente também entender, tem coisas que vale a pena você estar ali se desenvolvendo, tem coisas que não vale a pena. Né? Quando é coisa tóxica, violência, exato, aí não tem discussão. Mas tem certos relacionamentos que vale a pena você trabalhar ele. Porque existe um sentimento mútuo, talvez falta uma comunicação melhor, né? Falta uma orientação, falta um auto-observar para poder melhorar aquela relação. Então, isso que eu percebo, a pessoa quer sair fora, fugir, fuga. E essa fuga não vai resolver nada na sua vida, cara. Eu falo que a gente tem um marco zero, né? Que
todos nós deveríamos nos direcionar com esse marco zero. Que é assim, eu saio desse lugar, eu preciso dar a volta e voltar para esse lugar. E fugir não vai resolver, porque você, de tudo aquilo que você foge, tudo aquilo que você deixa mal acabado, movimentos interrompidos, relacionamentos mal acabados para trás, eles correm lá na frente e ficam te aguardando. Toda situação que você não resolver agora vai te esperar lá na frente. E parceiros anteriores têm uma influência gigantesca na relação atual. Se você deixou parceiros anteriores pé da vida com você, quebrados, relações quebradas, a sua parceira ou o seu parceiro se identificam com a dor desse parceiro anterior. E ele vai te tratar como esse parceiro. E detalhe, se você tiver um filho, uma filha, vem identificado. O primeiro filho dessa nova relação vem identificado com as dores desse parceiro ou dessa parceira. Se for uma menina, identificada com a dor de uma parceira. Se for um menino, identificado com a dor do parceiro. Cara, agora eu venho com consciência, Maria. Uma pergunta, né? Então, como é que faz pra gente sair de um relacionamento bem? Porque assustou agora. Cara, se eu sair de um relacionamento que não foi bem resolvido, essa treta vai voltar aqui pra mim. Vai. Eu vou ter que encarar ele a qualquer momento. Então, como é que a gente sai de um relacionamento tranquilo? Porque eu acho que é importante que a gente fale de relacionamento, é lógico. Tem um relacionamento de estar junto, mas também tem essa questão, pô, beleza. Aquela pessoa foi contribuição pra mim, chegou a da gente, né, viver caminhos diferentes. Ó, um dia eu estava num retiro tântrico com meu professor e eu estava conversando, não sei, com um participante ali, e eu falei o seguinte: as relações deviam terminar com mais amor do que quando começaram. Quando eu falei isso, houve assim um silêncio geral. O professor olhou e disse assim: nossa, mas isso faz muito sentido. Por quê? Antes de você... Não pode continuar. Antes de você... Quando você começa um relacionamento, você não conhece muito essa pessoa. Você não tem uma história com ela. Você não compartilhou a tua intimidade com essa pessoa. Ok, vocês estão começando. Aí vocês seguem um tempo juntos, caminhando juntos, compartilhando tudo, a cama, o sexo, compartilhando, inclusive, filhos. Verdade. E em um dado momento acontece uma quebra, você se torna inimiga daquela pessoa e você acha que você vai sair desse relacionamento quebrado e que vai estar resolvido? Não, não vai. Não vai. A forma de você sair de um relacionamento e realmente estar liberado para um próximo, você precisa, em primeiro lugar, você precisa validar tudo aquilo que você viveu. Você precisa reconhecer tudo aquilo que você viveu. Você precisa chorar. Você precisa viver o luto daquela perda e de tudo aquilo que não vai mais ser possível. Para depois você agradecer àquela pessoa pela experiência. Aí sim, você está liberado para um novo relacionamento. Porque, é claro, o novo só nasce a partir do final do velho, né? O novo nasce sobre o velho. Mas imagina, qual é a base que eu estou estruturando meu novo relacionamento? Cacos? Terra devastada, como as pessoas acham que precisam sair das relações só quando deixa a terra devastada? Não, eu preciso sair de um relacionamento quando eu sinto que eu já troquei tudo que eu tinha para trocar com aquela pessoa. Que aquela pessoa não soma mais na minha vida e nem eu estou somando mais na vida dela. Então, eu olho para essa pessoa e posso dizer para ela: até aqui a gente caminhou juntos, mas a partir daqui eu vou tomar o meu caminho. Tudo que Bert ensina isso. Tudo que você me deu eu vou guardar. E tudo que eu te dei você pode guardar. Eu te dei com amor. E eu vou guardar com o amor que você me deu. Mas a partir daqui eu sigo um novo caminho e de mim você está livre para seguir um novo caminho. E se tiverem filhos, a gente pode dizer um para o outro: nos nossos filhos, nós sempre estaremos juntos. Isso é um fim com amor.
Isso é uma separação com amor. Tem que ter muita maturidade, minha amiga Maria. Tem, mas essa é a jornada. Não, e faz todo sentido, porque se você age dessa forma igual as pessoas agem, né? Ah, acabou, não valeu nada. Você tá excluindo, né? Total. Excluindo algo que fez parte da sua vida. E isso eu achei interessante quando você começa a falar que a gente começou do zero. Então não tem como aquele ser pior que o zero. Não existe, né? Então a pessoa foi contribuição para você. Talvez em algum momento vocês começaram a divergir em certas situações. Ok, faz parte, são seres humanos, ideias diferentes, cultura diferente, mas sim, aquele relacionamento contribuiu. Aquela pessoa te levou até que tal momento. E você também levou aquela pessoa até certos momentos. Então só cabe a mim que honrar aquilo, né? Exato. E olha só, Tiago, isso que você falou é muito importante, porque quando eu excluo o que eu vivi, eu excluo a parte de mim que viveu aquela experiência. A minha própria existência, né? Exato, eu excluo aquela parte minha e ela fica lá congelada no passado, presa naquele trauma. O que ocorre? Eu vou para um novo relacionamento já faltando um pedaço. Então eu já não estou inteira. O que ficou congelado lá é um trauma. Tudo o que fica congelado é devido a um trauma. O trauma ele é caracterizado exatamente por isso. É uma situação onde você não pode lutar e nem fugir, onde há um congelamento. Se você viveu um relacionamento traumático e você não olhou para isso, você não buscou curar isso, se liberar disso, gerar um movimento de reconciliação, não exatamente com aquela pessoa, mas de reconciliação com a versão sua que viveu aquilo. Eu tenho uma amiga que ela já casou 4 vezes. E o último, ela ficou 7 anos e, assim, era notório que eles não tinham nada a ver um com o outro. E hoje a maior dificuldade dela é se perdoar. Ela diz assim, irmã, como eu pude ficar 7 anos com aquela pessoa? Eu estava muito desconectada de mim. Então, ela precisa agora se reconciliar com a versão dela que viveu 7 anos, porque senão ela vai se julgar, ela vai se bater, ela vai se culpar e ela leva esse padrão para o outro relacionamento, ela já vai inacabada para o outro relacionamento, mas então quebrada. Uma questão interessante do relacionamento que acontece muito, Maria. Você traz assim, vem essa consciência. Por que a gente fica com pessoas que têm nada a ver com a gente? Quando a gente está desconectada de nós. Porque naquele momento, hoje ela tem essa consciência. Olhando para trás, ela olha e diz assim, mas ele não tinha nada a ver comigo. Mas a versão dela, de 7 anos atrás, era chave e fechadura. É o que eu falei antes. Nós começamos era só o reflexo, né? Exato. Aquela desordem, era só a desordem dela mesma. É. Né? E assim, ele foi instrumento para ajudá-la a perceber tudo aquilo que ela precisava perceber. Né? Ela despertou para isso. De dizer, meu Deus, mas isso não tem nada a ver comigo, então eu prefiro agora ficar só, me curar. E é importante falar que não é que é melhor ou pior, né? É porque são preferências que você talvez você normal você não aceitaria. Ou não queria fazer aquela opção, né? Naquele momento, como ela não estava enxergando a realidade, ela estava enxergando com uma lente embaçada, ele encaixava perfeitamente no grau de consciência que ela tinha. À medida que ela foi, né, se curando as suas dores, olhando para as suas dinâmicas, ela começou a perceber, meu Deus, mas onde eu estava quando eu me envolvi com essa pessoa? E é interessante, né? Eu já passei por isso uma vez, a pessoa falou assim, cara, essa atitude isso não tem nada a ver com você, cara. E aí, quando eu fui fazer uma análise mental, eu falei, cara, não tá, meu irmão, tá bagunçado. Tem algo errado que tem que trabalhar. Mas é porque a gente funciona, a maioria do tempo, por adaptação. Nós não estamos na nossa essência. Então, eu reajo devido a situações não resolvidas ainda dentro de mim. Então, eu vou atraindo pessoas para me mostrar isso. Só que, se eu ainda estou lá na escada da postura, da reclamação e da justificativa, eu vou sempre achar que a culpa é do outro. A responsabilidade é sempre do outro. Então, eu estou numa posição de vítima, o outro é o algoz. Porque, assim, eu estava conversando com a minha filha antes de vir para cá, aí ela falou, mãe, e relacionamento tóxico é o quê? Eu ia perguntar isso agora. Eu falei assim, relacionamento tóxico é uma relação de 2 pessoas tóxicas. Aí ela me olhou assim, eu falei, deixa eu te explicar. Por quê?
Uma vítima, uma pessoa que se posiciona como vítima dentro da relação, ela é altamente tóxica. Tanto quanto o agressor. E vou te dizer, nós temos o triângulo das relações. São 3 pontas, né? O agressor, o salvador e a vítima. E dentro desse triângulo, o pior lugar é o da vítima. Porque a vítima, ela movimenta o agressor, é a postura dela de vítima que movimenta o agressor, a vítima movimenta o salvador. Então, no momento que o salvador vem para salvar a vítima, ele se torna um agressor. E o agressor se torna vítima. E a vítima fica quietinha ali. E eu já constelei uma mulher que ela estava numa relação dita tóxica, né? E quando eu coloquei o representante, né, dela como vítima e o representante do agressor, ela como vítima tinha uma postura muito mais agressiva do que a do agressor. Então, a postura dela de vítima, que eles chamam de passivo-agressivo, né? Isso. Por fora, ela tinha uma casca de vítima, de coitada. Por dentro, né, porque a constelação mostra o que está dentro. A postura era totalmente agressiva. E o que tinha a postura de agressor mesmo, ele vinha para cima, mas ela peitava. Só que o agressor, ele precisa que a vítima estabeleça limites claros, que ela se posicione. Então, no momento que a vítima se posiciona e estabelece limites claros, não de uma forma reativa, mas de uma forma ativa, proativa. Quando ela se posiciona, o agressor não precisa mais de existir e nem o salvador. Então, a vítima, ela acaba, quando ela se posiciona, ela acaba com essa triangulação aqui. Se ela permanece na postura de vítima, ela alimenta isso daqui. O ideal é que, para quem está se curando e buscando, é que não fique nenhuma dessas pontas. É sair fora. Eu não quero ser vítima, eu não quero ser salvadora, tampouco agressora. Eu vou viver a minha verdade. Mas eu acho que isso é importante. Eu lembro que minha tia falou uma época com meu pai, o pai já estava separando, né? E falou assim, ó, fica uma época sozinho para você se observar, já também para dar o tempo de você se curar, porque você vai para outra relação e você nem analisou aquela relação antiga. O que foi, a gente falou, o que foi de bom, o que foi somatório, o que precisa ser melhorado para a próxima também, né? Que tem muita essa questão da avaliação, então não dá tempo de maturar isso, de curar isso, né? Eu acho que é importante ter esse tempo também de uma relação para outra, para você se observar, né? Nossa, Tiago, é perfeito isso. Porque eu falei ainda há pouco que o novo se estrutura sobre o antigo. Então, se eu estou saindo de um relacionamento conturbado, onde houveram traumas, né, um relacionamento tóxico, eu estou ferida, eu estou machucada, tem coisas ali que eu preciso reestruturar dentro e fora de mim. Eu preciso de um tempo para que o novo venha se estabelecer sobre um antigo, mas um antigo que está fortalecido. Uma terra boa, né? Uma terra boa. Porque senão eu vou estruturar uma nova relação sobre os cacos de uma relação antiga. Qual é a chance? E fazendo todo sentido, né? A própria natureza é assim, né? Você vê as pessoas quando esses locais têm a dupla safra, né? Que eles falam que é a safrinha. Eles não plantam logo imediato, né? Eles preparam a terra, dão um tempo para descansar, para depois vir um plantio daquela segunda safra, daquela segunda, né, tipo de alimentos, é soja, é arroz, né? Então, assim, existe um preparo para essa terra, um tempo para isso, né? Exato. A gente é a natureza. Nós, seres humanos, nós somos natureza. Só que a gente esqueceu disso. Nós nos comportamos como se a natureza estivesse afastada de nós. Então, a gente tem uma ideia, um plano mental, e a gente sabe que a mente mente, e a gente esquece da essência. Porque a essência, Tiago, é a gente viver relações saudáveis. Com certeza. Isso no geral, né? Amizade, trabalho, relacionamentos amorosos, pai e mãe, né? Exato. O normal e o natural seria nós vivermos relações saudáveis. E por que nós não vivemos dessa forma? Eu lembro que eu falei um dia, acho que até num podcast eu estava aqui, depois eu falei com o pessoal do 947, para dar um abraço, pessoal lá do 947.
um que serve medicina aqui, amigo João, que eu até falei assim, prosperidade é normal, era para ser normal. Tudo nesse mundo prospera. Tudo é para evoluir, para você melhorar, né? Então, assim, por que se não está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo? Que esse fluxo está rompido? Porque o normal é ser próspero. Não é verdade? Exato. Talvez é igual a gente fala que é você se encorajar para você fazer essa pergunta. O que precisa ser feito aqui? O que precisa ser melhorado? Negócio de relacionamento, tá vendo? Eu vou pensar assim, o que eu preciso fazer desse relacionamento para se tornar melhor, para dar frutos melhores? Porque a árvore já existe. Então, às vezes você poda ali, você bota, né, algo para melhorar a questão da raiz, mas sim, tudo, às vezes, melhorar aquele relacionamento vai ser melhor que sair daquele relacionamento. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e ter a coragem de perguntar para o outro, né, cara? Como é que você enxerga? Como é que você quer receber isso? Tá legal? Porque, assim, gente, é normal na vida, tá? Alinhamento de rota. Porque somos seres humanos, às vezes você não tá na fase legal, o outro também não tá na fase legal, aquela coisa toda. Não é verdade? Então tem hora de sentar e tem que conversar, tem que fazer os alinhamentos. Pra coisa poder fluir, mas tem que ter essa coragem de alinhar. Porque o alinhar é o quê? Eu me observar. Aí eu vou saber o seguinte, tem coisa que papai que tem que fazer também pra coisa acontecer, né? E assim, existem passos, né? Que a gente precisa dar para ir avançando nos relacionamentos. O que eu observo hoje? Como tudo é muito rápido, até os áudios agora você pode chegar a 2x, né? Então, isso também vai criando uma estrutura neural e biológica, né? E nós passamos a nos relacionar assim também. Hoje é tudo muito rápido. Eu conheço uma pessoa hoje, daqui a um mês eu vou morar junto e aí eu vou experimentar isso. Se não der certo, daqui a pouco eu separo. Mas a questão é, existe um passo a passo. E o primeiro passo, o primeiro pilar, na verdade, para você construir um relacionamento saudável você precisa se sentir confiante. Você precisa chegar e sentir que essa pessoa ela é confiável. Porque se você não confiar, o que ocorre? Você vai estar sempre com o teu sistema nervoso ativado. E o sistema nervoso ativado, ele te proporciona reatividade. O tempo todo você está reagindo. Porque você não tem tempo para analisar. Você está ali sobre o efeito do cortisol, da adrenalina. E pior, o corpo vai acostumando com isso, né? Exato. Então, pedir mais disso. Aí mais conflito. Aí tem a recompensa, né? Depois do conflito. Você briga, aí você é a vítima, aí daqui a pouco você tem a recompensa. Então, primeiro ponto, você precisa confiar. E você só vai ter intimidade com uma pessoa de verdade para comunicar aquilo que você precisa, aquilo que está dentro do teu coração, se você confiar. Você só vai ter intimidade com uma pessoa se você confiar nela. Se confunde muito que intimidade é, por exemplo, você ter um ato sexual. Tem gente que tem relação sexual com 0 de intimidade. Intimidade é você ter a capacidade de falar aquilo que está dentro do seu coração. E se numa relação... tem casais que eles não passam nesse teste. Eles têm 0 intimidade, estão 20, 30 anos juntos. Mas eles transam, eles tiveram filhos, mas eles não têm intimidade de falar o que sentem um para o outro, de estabelecer limites claros, de fazerem acordos. Por que quando você vai comprar um imóvel, você faz acordos? Tem lá um documento dizendo como que vai ser, e na hora de você arrumar o teu relacionamento, você não tem intimidade para falar para o outro o que é um limite negociável, o que é um limite inegociável, o que você quer viver dentro. Tem que ter acordo. Acordos que podem mudar o tempo todo. É dinâmico. Porque hoje o que é um limite inegociável para mim, pode ser que amanhã ele não seja mais negociável e a gente pode negociar. As coisas mudam, né? Exato. E pode ser que hoje um limite que é negociável, daqui a um tempo ele se torne um limite inegociável. E daí a gente precisa comunicar. Mas se eu não confio no outro, se eu não confio que o outro vai acolher aquilo que eu tenho para dizer, eu não falo. Um exemplo aqui. Fantasias sexuais. Todo mundo tem fantasia sexual.
Eu atendo pessoas que são do meio liberal, enfim, que realmente saíram das fantasias para viver isso na prática. Mas eu fico imaginando como seria se você confiasse no outro a tal ponto de falar sobre as suas fantasias. E que fosse possível bater um papo sobre isso. Eu atendo mulheres que dizem assim, se eu falar isso para o meu marido, ele vai se sentir extremamente ofendido e a gente vai ter problema. Imagina qual é o nível de intimidade que eles têm. E qual é o nível de segurança e confiança que ela tem nessa relação que ele não pode acolher o fato dela ter uma fantasia. Acolher o outro na sua plenitude, né? Exato. Então, assim, eu costumo dizer que relacionamento de casal é uma construção, onde cada um coloca um tijolo. E aí a gente vai indo, vai indo. Se relacionar não é algo natural, no sentido assim, de que você saiba como fazer as coisas funcionar. Porque a forma que você se relaciona é a forma que você aprendeu, e a forma que você aprendeu já foi uma forma adaptada. Então, o Bert Hellinger diz assim, que se relacionar é uma arte. E que, como toda arte, pode ser aprendida. Verdade. Então, a gente tem que aprender. É uma questão, é um processo evolutivo, né? A gente sempre está se observando, né? Analisando e buscando se melhorar. O que eu aprendi não é melhorar para o outro, melhorar para você. Se o outro reconhecer, beleza. Senão, você está bem. Eu fiz uma série de programas falando sobre separação e a gente chegou num ponto da terapia de casal, né? E a pesquisa chega no seguinte. Isso eu falo porque eu também fiz terapia de casal. Né? E a minha terapeuta, uma nossa amiga Kelly Rodrigues, né? Que ela fala assim, Thiago, de 5, 4 separa. Isso é fato. Mas o que é bacana? A pessoa sai mais curada, sai mais consciente daquilo. O que a gente falou que sai com mais amor. Ele entende melhor a situação, começa a entender que talvez não é porque a pessoa é do jeito ou do outro jeito. Não é porque chegou no ponto que as coisas tinha um gosto, tinha outro gosto. Agora falou do contrato, eu quero ir pro mato, eu quero ir pra praia. Então começou a divergir em certas coisas, né? Mas tiveram consciência que era melhor sair mais. Você sai mais curado. Não sai aquela briga, aquela coisa toda, para depois você curar. Inclusive, essa colega minha falava assim que o certo antes de entrar no relacionamento é todos os dois fazer terapia. Nossa! Né? Ou ir à loja acompanhado com a constelação também. Fazer uma constelação, porque vamos constelar o também, nosso casamento. Não, né? mas acho que é interessante, porque você vai se observar, você falando no tijolinho, né? Se eu tenho a consciência de como colocar esse tijolo, você vai potencializar aquela relação. Perfeito. Não é verdade? Um negócio que você falou, às vezes, o cara, vamos casar aqui e tal, aqui, vai dar certo. Mas faz de que jeito? Não tem ferramenta, não tem conhecimento. Você nem sabe o que você precisa curar. Porque acontece, eu só consigo curar aquilo que eu consigo observar. Ou seja, tem que emergir. Na verdade, a gente fala da constelação. O cara vai na constelação e aparece uma coisa que ele não sabe. Mas ali está aparecendo o quê? Algo que ele precisa cuidar. Precisa observar. Não quer assim, não cura não, tá, pessoal? É só um caminho. Aí tem essa mania que, vou na medicina, vai curar, vou na constelação, vou na Bajak. Não, são só ferramentas, irmão. Ferramenta aqui, ó. Se você não usar, não adianta nada. Então a gente tem que entender que o princípio é você. É você com você mesmo, né? E o relacionamento de casal, ele é a base da vida. Se você observar, a relação do casal é a base da vida. É muito sério o relacionamento de casal. Não dá para sair por aí sem saber o que fazer. É como sair em alto mar sem conhecer o barco, sem conhecer a rota. Simplesmente você vai pegar o seu barquinho e vai para o mar. E com certeza, né, Maria? É uma decisão da vida. Quem você vai colocar do seu lado é algo, cara, que vai impactar a sua vida diretamente. Falando diretamente mesmo, né? Mas não é só isso, né? A questão é através da relação do casal que os filhos chegam. E aí você vive um relacionamento quebrado, totalmente disfuncional. Aí você traz crianças para o mundo para viver aquilo ali. Então, olha a responsabilidade, né, da relação do casal. Verdade. Então, a gente precisa aprender mesmo sobre o equilíbrio. Como que eu posso equilibrar as trocas? Eu sei que eu preciso entender antes sobre ordem e pertencimento, que tem a ver com o meu sistema familiar. Então, como que eu faço isso?
né? Como que eu me movimento dentro do meu sistema familiar? O que eu preciso curar lá antes para que eu chegue agora mais inteira na minha relação de casal, para quando eu decidir trazer filho para o mundo, eu trazer filhos para um lar funcional. Dá o melhor, né? E lembrando, pessoal, vou deixar no pé do vídeo aí o telefone da amiga Maria. Quem quiser fazer uma constelação, cara, maravilhosa. Também tem os workshops também. Acompanha na rede social. É Maria.Martins e Cia. Tem uma questão que ficou aqui, que acho que é bacana de falar sobre ela, Maria, que é relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Fala um pouquinho sobre essa questão. Essa é uma seara interessante, né? Bom, inclusive eu estou atendendo uma mulher agora que me trouxe essa questão. Essa situação. Ela casou com um homem e eles tinham as suas fantasias. E ele falou para ela que ele gostava de ter essas trocas. Ok, né? A questão é, ela foi para esse universo, só que ela não era o que ela queria. Ela foi para agradar esse homem. E assim, tem muitos estudiosos que falam sobre relacionamento monogâmico e não monogâmico. E tem uma estudiosa brasileira, que é a Regina Navarro, que ela defende muito a ideia de que o ser humano não é monogâmico por natureza. Monogâmico é uma imposição. Foi criado, né? E eu até concordo com ela até um certo ponto, apesar de que porque na origem não existia casamento, né? Ela defende isso de uma forma muito ferrenha, né? Que ninguém é feliz dentro de um relacionamento monogâmico. Eu não concordo com isso. O que eu acredito do relacionamento monogâmico e não monogâmico é que deveria ser uma escolha. O casal precisa olhar para isso, se for uma questão deles, porque existem casais que nunca nem vão falar sobre isso, porque já está implícito que é uma relação monogâmica. Mas casais que têm essa fantasia, esse desejo de viver outras relações sem precisar trair o seu parceiro ou a sua parceira, né, que esteja de acordo ali, eles precisam fazer acordos claros. Você está combinado do casal, né? Exatamente. E assim, são acordos que precisam ser sempre revisitados. Porque quando eles vão para a prática, eles veem que aquele acordo que eles fizeram até ali, pode ser que ali na hora ele não seja cumprido. Isso aí é complicado. Eu tive uma colega minha, né, que aconteceu isso. Aí quiseram voltar atrás, não deu certo, porque ela que não quis mais. Pois é. Aí você abre uma porta e aí depois você fechar ela. Aí voltando ao assunto dessa cliente que chegou para mim agora, né? Então ela foi, eles não fizeram acordos nenhum, ela só foi para agradar, só que ela ficava muito culpada, se sentia muito culpada. E o que acontecia? Ela adoecia em seguida. É por causa da culpa, o corpo sentia. A culpa gera autopunição e adoecer é uma espécie de expiação. Então chegou um ponto que ela falou, não, eu não quero mais isso, eu não quero viver mais isso. E eles acabaram separando. O que eu observo que acontece também, Tiago, nas relações não monogâmicas. Primeiro, não existe esse acordo. Não existe clareza, né? Não existe clareza. Geralmente, eles estão se movimentando por uma falta. Não é porque o casamento está muito bom, muito equilibrado, e a gente quer trazer uma outra pessoa para vivenciar algo diferente. Não, o casamento está uma M, quebrado, em conflito, totalmente desequilibrado, e aí você traz uma terceira pessoa. Então, aquilo que já não era possível equilibrar com duas, vai se tornar inviável, impossível equilibrar com três. Eu atendi, né, um pouco antes, uma outra mulher, um casal de médicos, pessoas altamente conscientes, inteligentes, começaram no movimento de casal liberal, né? Troca de casais, assim, mas era só com outros casais. Chegou um ponto que eles decidiram, vamos dar um passo além, vamos sair separados? Você sai com quem você escolher, eu saio com quem quiser. E eu saio com quem eu escolher. Ok? Toparam? Ela saiu e logo engrenou. Ele teve dificuldade, não conseguiu sair com ninguém. Então, ele falou, opa, tá desequilibrado, estou no prejuízo, vamos parar com isso.
que aconteceu? Ela disse, ok, vamos parar com isso, só que ela não parou. E ele acabou descobrindo. Caramba. No momento que ele descobriu, ele falou, Quebrou separação a confiança, total. né? Acabou a confiança. Separação total. Um casamento de 20 anos. 2 filhos. Então, casamento Maria, monogâmico dentro do Barra de Arte tem um interessante ponto de vista, né? O meu interessante ponto de vista é, gente, não tem como salvar casamento. Meu ponto de vista. Por quê? Porque você está querendo salvar algo que você precisa se melhorar. A gente está terceirizando uma entidade de casamento, algo que precisa do seu mudança de comportamento. É o que eu percebo. Ah, vamos viajar que as coisas vão melhorar. Cara, se não tá bom, tu acha que uma viagem vai melhorar? Ah, vamos fazer tal coisa. Cara, pra mim só existe uma coisa, é o auto-observar. É você se melhorar por dentro, vai melhorar por fora. Né? Eu sempre falo assim, a gente tem que fazer o melhor, não é pro outro, é pra você. Porque se você tá bem, automaticamente seu comportamento vai ser melhor. E vai refletir em quem? em tudo. Que tá com você. É claro. Não é verdade? Porque acontece a grande questão que eu percebo é que a gente sempre quer fazer esperando algo do outro. Você não faz só por fazer, cara. Então assim, eu dou algo pra você esperando algo em troca. Então eu acho que com a mágica, quando você tá bem, feliz, eu faço, tudo bem, cara. Mas vai vir de volta. É, aquilo que a gente falou do equilíbrio antes. Eu não tenho que me sentir pressionada a te devolver algo agora se a gente tá bem. Você me entrega algo, daqui a pouco Lá na frente. eu vou fazer algo pra você naturalmente. Isso. E assim, cara, gente, eu falo porque, né, a gente vive um relacionamento, a gente vai vivendo e vai aprendendo e vai caminhando. Outra coisa, às vezes a gente quer culpar o outro, algo que é nosso. Você falou, eu tô com raiva do outro, mas você nem falou com o outro, você nem sabe o que o outro tá pensando, mas você cria seu julgamento através das suas crenças, do seu ponto de vista em cima do outro. Exato. E no final, quem é você? Onde é que tá a raiva? Onde é que tá o ódio? Onde é que tá a desconfiança? Você é o pacote inteiro. Tá em você, o sentimento não tá no outro, tá em você. Eu sempre falo isso, o outro tá cagando pra você, pô. Né? Porque se eu tô focado na minha vida, pra mim tanto faz o outro. Eu tô focado na minha vida, o que eu quero melhor pra mim, o que vai ser bacana pra mim, qual escolha vai ser. Mas, igual eu falo, a gente tem que se observar. Acho que é a melhor coisa. E nós salvar o casamento, esquece isso. Fala assim, eu vou focar em mim, vou me curar. Porque se eu vou me curar, automaticamente a vida vai fluir. A possibilidade vai vir, a felicidade vai vir, o perdão vai vir. Se o outro tiver lá, ok, beleza. Se não tiver, também. Igual um dia eu vi no podcast, a mulher fala assim, não é esse negócio de a tampa da panela, como é que é? Duas faces da mesma laranja. Isso é conversa. Você tem que estar no relacionamento inteiro. O outro não vai te preencher, o outro não vai te completar, porque são questões suas, né? Porque a gente falou 2 sistemas se unindo. Então, ou seja, esse sistema aqui tem que curar para começar a quebrar o laço para cá, para mudar esse comportamento com o outro aqui. Gente, 2 feridos não se curam. Um dia eu falei para minha esposa, tá no momento, eu falo que é um momento desafiador para um futuro melhor. DR. Eu criei isso na PNL. Bom, quando tiver fazendo sua esposa, fala assim, amor, vem cá, vamos ter um momento de reflexão para um futuro melhor. DR. Que eu falei assim, cara, você tá ferido, eu tô ferido também. Não dá, nem vai, aqui vai sair só mais ferimentos. Exato. Ou a gente para, no sentido de a gente observar, buscar entender o que precisa mudar dentro do nosso comportamento, primeiro consigo, depois com o outro também, para a coisa florir, não adianta. Às vezes que eu percebo, Maria, que é isso, a pessoa tá quebrada, o outro tá quebrado. Cara, não vai. Não vai, irmão. Porque como é que dois feridos vai cuidar? Um tem que estar bem para cuidar do outro. Exato. Eu fiquei doente esses dias, se não fosse minha esposa. Ou seja, estava saudável, eu estava doente. Imagina 2 doentes. Não dá, mas é o que eu percebo hoje, que as relações começam nesse princípio. Os 2 doentes querendo se curar. Exato. Falta a gente se observar, falta a gente olhar, ter essa coragem de fazer, cara, eu tô errado mesmo, tem que melhorar isso aqui. Entendeu? E principalmente dar o tempo de maturar. Aí você falou, hoje é muito rápido. Eu não busco conhecer a pessoa, não busco entender. E outra coisa, não existe melhor ou pior. Às vezes existe característica que você não se agrada. Ok. Cara, eu tenho uma série que é muito bacana que eu faço direto com a minha esposa. Eu gosto pra caramba, porque é Casamento às Cegas. E a gente começa a ver a questão dos relacionamentos. Por exemplo, o cara fala assim, eu gosto de morena. E tá caloura. E a gente vai assistindo, eu estudo ser humano a vida toda, né? Fui gestor de empresa, estudo essa questão das emoções, relacionamento, falo, não vai dar certo. Porque ele vai contrário o próprio que ele gosta. Então chega um certo ponto, o que ele faz? Não dá certo. Porque ele não gosta da loira. E tudo bem, não é que a loira é melhor, porque a preferência dele é X. Exato.
E aí a gente percebe que muitas vezes a gente fica num caminho que não vai dar certo pra gente, igual a sua irmã lá, né? Cara, eu fiquei, cara, 7 anos, mas tu tá vendo que não vai dar. Vai chegar uma hora que a coisa não vai convergir, vai dar briga. Mas não é porque vai dar briga, porque não, é 2 mundos diferentes, velho. E outra coisa importante que estamos assistindo é frequência. É frequência. Você quer uma pessoa maravilhosa? Seja uma pessoa maravilhosa. Eu quero uma pessoa que não me trai? Então, primeiro, não se trai. Porque se a pessoa traiu você, você também automaticamente se traiu em algum momento. Ou você fez algo para isso acontecer. Tem uma coisa que você tem que investigar no seu sistema. No sentido de quê? De melhorar, de corrigir, de aceitar. Ontem eu estava assistindo a constelação interessante, né? Como eu estava pesquisando ontem sobre essas questões, e aí caiu uns vídeos do cara que faz umas constelações. E aí tava o cara reclamando, olha só a queixa do cara. Ele falando pro constelador, falou assim, não, qual é a pauta, né? Falou assim, não, eu tô com raiva da minha mãe. Olha só, tô com raiva da minha mãe. Mas por quê? Aí começou a contar a história, que eu me brigava, não sei o que, aí em um certo momento ele saiu de casa. E foi morar com o pai, estudar na cidade. Aí a mãe, naquele movimento, ela pegou e decidiu vender a casa, porque ela ficou sozinha na casa, então ela vendeu a casa para ir para outro local. E nessa venda, ela falou assim, ó, meu filho, se tu for morar sozinho, eu vou dar 50 mil para você. Passou-se o tempo, né, não mudou imediatamente, aí mudou depois. E ele agora, ó, pra você ver, ele agora tá apertado. Porque ele comprou casa, não sei o quê, ou seja, ele fez escolhas financeiras que levaram ele no aperto. Ele. Aí ele fez o quê? Chegou na mãe. Falou, mãe, e aqueles 50 mil caia bem agora, né? E a mãe falou o quê? Já gastei. E ele incutiu que a mãe não deu de pirraça. E aí o cara falou assim, vem cá, que obrigação a tua mãe tem que dar dinheiro pra você? De onde você tirou isso? Olha só. Né? Então são coisas que a gente tem que se observar mesmo. Ele acha que a mãe é obrigada a dar para ele. Não, cara, tem maior valor na vida que foi a própria vida. Ela não tem obrigação nenhuma. E esse tipo de exigência que você tem em relação à sua mãe, você leva para sua parceira. Exatamente. A relação com a mãe, né, é a matriz relacional. É a base que me constitui para a forma que eu vou me relacionar com as outras pessoas. E principalmente lá na relação do casal. Então, se ele está quebrado com a mãe, está bravo com a mãe, imagina, lá com a esposa, com a parceira, ele vai refletir isso também. Provavelmente é uma pessoa que tem uma postura exigente em relação à parceira. Então, você percebe que tudo começa lá nessa matriz relacional que está lá na infância. Então, é só crença, né? Então, assim, a gente nem precisa de ficar rodeando, não. Vai direto. Tô quebrada no meu relacionamento de casal. Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha relação com a minha mãe e meu pai. Pronto. Você precisa buscar ajuda nesse sentido. Tiago, eu não faço atendimento, eu não faço terapia de casal. Eu não atendo casais juntos. Como você falou, tem que tratar o indivíduo. Então, eu ajudo o indivíduo a olhar para a sua postura diante daquela relação. E, invariavelmente, a postura que ele tem diante do parceiro ou da parceira é a mesma postura que tem diante do pai e da mãe. É o padrão de crença, né? Vai se constituindo. E isso é inconsciente, ó. Atendi uma mulher um dia desses, ela veio assim, Maria, quero me separar, mas não sei se é a melhor saída, você pode me ajudar a olhar para isso? Falei, ok, vamos olhar para isso. Quando eu a representei diante dos pais, o que ficou claro? Diante da mãe, ela tem uma postura encolhida, porque a mãe realmente era o pulso firme na casa, era matriarca. Diante do pai, ela tinha uma postura de arrogante. Como que essa dinâmica se manifestava no relacionamento de casal dela? Diante do marido, ela tinha a mesma postura que ela tinha diante da mãe. Ela atraiu um homem que tinha diante dela a mesma postura que ela tinha diante do pai. Então, a postura que ela tem diante do pai, de arrogante e de achar que ele é um fraco e tudo, ela atrai um homem que tem essa postura diante dela. E ela tem a mesma postura que o pai tem diante da mãe, diante do marido, que é a postura que ela tem diante da mãe.
Então, ela é leal ao pai, né? Ela repete a mesma postura que o pai tem diante da mãe, ela também tem. E a mesma postura que a mãe tem diante do pai, o marido tem diante dela. Então, assim, por isso que eu não faço terapia de casal. Porque se você não ajudar o indivíduo a olhar para o que está movimentando para que ele se comporte daquela forma dentro do relacionamento de casal, não vai resolver, é só tampão. E por que os casais se separam quando vão para a terapia? É porque não tinha mais jeito? Não vejo dessa forma. O que eu vejo é o seguinte: durante a terapia, eles são estimulados a falar um para o outro aquilo que eles não conseguem falar no privado, só eles mesmos. Então, eles falam ali com a terapeuta, ajudante, mediando, não acham uma solução, eles vão para casa pé da vida e eles vão ter que lidar com aquilo. Então, não resolve. Muitas vezes, piora a situação deles. Ok, separam com mais consciência? Separam, ok. Mas tem muitas relações que eu vejo que se a pessoa tivesse ido tratar a si própria, ao invés de ficar olhando para a relação nesse momento, não olha para a relação agora, olha para você, igual você trouxe aqui. Se recolhe um pouco, vamos olhar para o teu padrão diante desse relacionamento e, através da constelação, vamos olhar para o padrão do outro, igual a gente viu a constelação lá no domingo, né? É verdade. Aquela mulher que levou a questão... Não é aquela, a outra, que constelou a relação com o namorado e que chegou na relação dela com os pais. Isso. E eu coloquei exatamente os pais dela e os pais do parceiro. E você viu que eles estavam se escorando um no outro, de costa um para o outro. Cada um olhando para o seu próprio sistema, porque eles ainda estão presos lá na dor da criança. Ele que não tomou o pai, ela que está engrudada na mãe e que não soltou. Cara, que papo maravilhoso. Por isso eu trago a minha amiga Maria todo mês aqui, porque a Maria, eu gostei muito dela, pessoal, porque ela tem muito conhecimento, né? É uma caminhada aí longa, né, Maria? Quantos anos já de constelação, de conhecimento? 2008 eu conheci, né? E é muito bacana isso, né? Então, assim, uma coisa que ontem eu percebi, e eu acho que é bacana, não só para constelação, qualquer tipo de terapia ou medicina da floresta, que for. Gente, procure pessoas sérias, porque a pessoa vai abrir uma caixinha que você nem sabia que existia, né? O subconsciente estava guardado ali. E depois, o que eu vou fazer com isso? Né? A terapia, eu penso igual, é a mesma coisa de forma diferente, porque assim, a pessoa tem que estar aberto. Que percebe que o cara vai só porque a mulher pediu para ir. Então ele não está aberto àquele processo. É igual constelação, qualquer coisa. Se você não estiver aberto para ver e perceber o que tem que aprender ali, não vai fluir as coisas. Então, assim, que conselho vocês, pessoal? Qualquer pessoa que você for procurar constelação, psicólogo, hipnose, barra de axis, medicina da... Procura pessoas sérias, pessoas que têm conhecimento, pessoas que vão te dar um suporte, porque são questões que talvez você não consiga lidar sozinho. Por isso que é importante ter alguém para poder te orientar. Eu vou deixar no rodapé do vídeo aí o telefone da minha amiga Maria. Quem quiser fazer constelação, vai sair um novo workshop, que inclusive estão fazendo um programa por isso, né? Constelação falando sobre relacionamentos também, que é uma coisa interessante para você poder entender, compreender um pouquinho, traz conhecimento, traz ali vivências também. Então, assim, eu acho que conhecimento é poder, te ajuda. Lembra lá do tijolinho? Você botar com mais firmeza, mais no prumo, para que a parede não fique torta e nem caia, né? Então, Maria, fica à vontade de falar suas fundações finais, sua rede social. Fica à vontade, minha amiga. Então, para finalizar aqui a nossa conversa sobre relacionamento de casal, eu só gostaria de deixar um alerta, né? Que relacionamento de casal não é brincadeira. É através do relacionamento de um casal que a vida chega aqui nesse plano. Então, se prepara, sabe? Faz terapia antes, vai tratar de você. Como o Tiago disse, 2 feridos não se curam, 2 doentes não podem um cuidar do outro. Então, a relação de casal não é 2 metades da laranja que vão se encontrar para virar um suco. Não vai dar isso. É uma laranja inteira com uma outra laranja inteira. Você já precisa ir inteiro para a sua relação de casal, porque você vai entregar para o outro aquilo que te transborda. Porque aquilo que te transborda não vai fazer falta. E você vai receber do outro aquilo que também transborda. Então, quando você chega nesse lugar, então você consegue
realmente construir um relacionamento saudável. Bom demais, Maria. Gratidão pelo bate-papo, Arro. E aí sim, galera, foi mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arro, energias positivas, Shalom. Por favor, se cuida para botar esse tijolinho bem. Valeu, fui!